Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. A dramaturgia, inspirada na literatura, movimenta as livrarias. O livro, quando adaptado para a TV, tem um momento significativo em suas vendas. Esse interesse pelas obras que inspiraram os autores de novelas e minisséries é muito importante, pois estimula a leitura e fortalece o vínculo entre o público e os grandes escritores. A teledramaturgia também tem o mérito de divulgar a literatura brasileira no exterior. O sucesso mundial da novela Escrava Isaura, por exemplo, tornou o romance de Bernardo Guimarães conhecido no mundo todo. Para comentar sobre esse efeito de estímulo à literatura através da TV e cinema, eu converso com a professora de língua portuguesa dos cursos de Pedagogia e Letras da FAFEM e também coordenadora da Rede Paula Souza, Selene de Fátima Oliveira. Selene, muito obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que te agradeço, fiquei muito feliz com o seu convite. Ô Selene, realmente a TV e os filmes, as minisséries, elas que são inspiradas, né, em obras literárias, elas realmente incentivam e motivam as pessoas a procurarem os livros? Com certeza, isso é um fato incontestável, Fábio. Eu percebo no dia a dia na sala de aula que há uma proximidade, né, dos alunos com o livro, principalmente quando existe uma minissérie que está sendo produzida, ou um filme, ou até mesmo uma novela. Então a procura é muito grande a partir desse incentivo. Quer dizer, a divulgação que é feita pelos veículos, grandes veículos de comunicação, até colaboram para as pessoas se interessarem pelos livros. Isso, com certeza. A mídia tem um poder aí, né, uma influência fantástica. Então eles procuram mesmo, eles querem saber mais sobre as personagens, sobre a história, eles se envolvem muito mais. Bom, como a Selene disse, realmente a interferência que a televisão tem de estimular as pessoas a procurarem os livros, ela é fato. Vocês acompanham agora dois vídeos. Um é o filme de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. E o outro, a abertura da célebre novela Escrava Isaura. Eu estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive o mesmo cavalo, meu filho. O que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martim tá aí para dar as provas que eu digo. É, Antônio Martinho, faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó. Selene, quando nesses casos, né, onde há a adaptação do filme, da minissérie, da novela para a linguagem, né, da linguagem do livro para essas mídias. Você acha que tanto faz a pessoa lá ler o livro primeiro para depois acompanhar na televisão, no cinema, ou deve primeiro acompanhar no cinema e na televisão e depois ler o livro? Existe uma interferência? Como que é? Qual que é a forma mais adequada? Bom, o importante é que se leia. Mas eu sempre vou privilegiar a leitura primeiro, né? Então, eu sempre incentivo os alunos que leiam e depois assistam ao filme ou à minissérie, porque há toda uma criação de um personagem na nossa mente, na mente de cada leitor. Então o aluno ele já projeta a imagem daquela personagem, ele caracteriza aquela cena dentro da sua cabeça, então é uma criação própria de cada leitor, né? E aí depois sim ele vai ter aquela personagem pronta, aquela cena pronta.
Até porque quando você lê ou está lendo o livro, né, você exercita a raciocínio, exercita a criatividade, porque você constrói aqueles ambientes, Com os cenários, certeza, com constrói os certeza. personagens, diferente de quando você assiste na televisão, que vem tudo Exato. pronto, né? Já vem tudo pronto. Eu falo, a cena está pronta, a personagem está pronta, né? Então, por exemplo, o que eu cito para os alunos, né? A hora que abre a porta, no cinema, simplesmente a porta se abre. No filme, não. Você vai construindo, né? De que forma aquela porta foi aberta. Então, essa criação, essa liberdade de criação, o autor nos dá através da leitura. Silene, eu me lembro, até comentava com você antes de começarmos o programa, do livro Carandiru. Eu li o livro e logo em seguida fui assistir o filme. E tive uma grande decepção, né? Porque o livro ele tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de história, e chega no filme existe uma série de cortes, até para que dê a linguagem, para que esteja uma linguagem cinematográfica. Quer dizer, então, que não dá para confiar também. Não, o que não. está escrito no livro nem sempre está reproduzido Nem sempre. no filme. E eu falo isso para os alunos, né? A prova vai ser do livro, não do filme, porque muitos alunos recorrem à internet, né? A resumos da internet, principalmente resumos do filme, ou assistem ao filme. Eu falo, na prova será cobrado o livro. O livro, a história do livro. Aí muitos falam assim, nossa, professora, mas no final do filme acontecia isso. Eu falei, mas eu estava pedindo o final do livro, não do filme. Então eles têm que também separar. É uma forma mais fácil, né? Não vou ler, mas assisto o filme. Isso é uma adaptação da obra, né? Isso que eles têm que entender. E acontece muito isso mesmo, Silene, dos alunos, né? Vamos falar um pouquinho da parte dos alunos. O professor pede determinada literatura, determinado livro, ele vai lá e recorre ao filme ou até aos vídeos que estão disponíveis na internet, e aí constrói a história e acha que já leu e não precisa mais ler o livro. Exatamente. Não, eu já tenho um resumo e eu estou preparada para fazer a prova. Mas aí na hora da prova, a cobrança que tem na hora da prova, ele vai ver que não foi suficiente só a leitura daquele resumo. Tem um outro exemplo também que a gente pode citar, Vidas Secas. Né? A gente fala que é um livro difícil de ser lido. E como que desmistifica esse senso comum que se criou, que se cria né, em torno de algumas obras? É fácil para o professor desmistificar essa realidade? Não, não é muito fácil não. O que a gente procura trabalhar é com outras obras, chamando a atenção, até mesmo com filmes, chamando a atenção dos alunos para que eles percebam que é uma linguagem diferente, mas é uma linguagem muito enriquecedora para eles. Então, à primeira vista, eles se sentem meio, como que eu vou ler esse livro? É uma linguagem mais difícil, né? Tá difícil para eu entender, mas aí eu falo para eles, olha, persistência, que vocês vão chegar lá. Eu falo, isso acontece muito com o livro da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela. É um livro que eles sentem um pouco de dificuldade, eu falo, calma, vão lendo que já já vocês vão conseguir entrar na história. E a hora que vocês entrarem, aí não tem volta mais. Quer dizer que também pode acontecer o professor utilizar a parte bibliográfica, a história, o livro e também o recurso midiático através do filme ou da minissérie para que os dois se somam. Isso. Não de trabalhar de forma isolada, não mas isolada, mas outro. Um complementando o outro. Isso também acontece. Também acontece muito. Eu trabalho muito dessa forma. Silene, pegando aí a onda que está sendo divulgada essa semana, a estreia da minissérie Gabriela, né? A história de Jorge Amado. Também esse efeito que tudo que foi causado, né? Da divulgação, da ampla divulgação na mídia, os veículos de comunicação todos falando desse remake, da história que está novamente contada. Essa divulgação também incentiva para que as pessoas se interessem e vão buscar o livro? Sim, incentiva muito, porque há tempos eles estão me perguntando, mas quando vai começar a minissérie? Eu quero acompanhar a minissérie, já se interessaram pelos livros. Se você for até a biblioteca da escola, você vai ver que a procura pelos livros foi muito grande. Os meus livros, né, eu tenho 3 exemplares de Gabriela, todos os 3 estão emprestados para alunos. Né? Se você ligar em qualquer livraria, você vai ver que a procura também foi muito grande. Então, esse poder midiático aí influencia demais. E é proposital, né? Porque esse ano o Jorge Amado completaria 100 anos. É o centenário de nascimento de Jorge Amado. Então, quer dizer, uma justa homenagem também a ele. Isso, justíssima, né? Eu falo assim, que ele, a causa principal de Jorge Amado é a causa libertária. Tanto que está tendo no Museu da Língua Portuguesa a exposição Jorge Amado, Amado e Universal. É uma exposição que começou em março, vai até agora mês de julho. E eu falo, eu adicionaria o libertário, né? Jorge Amado, universal e libertário, porque a grande causa dele foi a liberdade, né? E a Gabriela, ela transmite muito isso.
Então, acima daquela sensualidade, que é a primeira coisa que a gente percebe na personagem, acima disso tem a questão libertária, né? Ela não se deixou dominar, ela lutou pela liberdade dela, né? Ela não se ateve aos padrões, às convenções sociais. Ou seja, ela volta a ser quem ela é, né? Silene, pegando dois paralelos na obra Gabriela, de Jorge Amado. Para quem ler, quem tem a informação através do livro, a informação da história de Gabriela pelo livro. E quem tem a informação da Gabriela pela televisão, pela minissérie. Os personagens são diferentes? Eles têm uma diferença de postura, de comportamento? Sim, isso sempre vai ter, sempre que tem um remake, é uma nova cara, né? É uma nova roupagem que é dada à obra. E eu falo assim, eu costumo pensar o seguinte, sempre fica a imagem da primeira personagem que você viu. Então, no meu caso, sempre Gabriela vai ser Sônia Braga. Né? Não tem? Então, você tem aquele olhar meio diferenciado para Juliana Paz, será que, né, eu vou conhecer essa Gabriela vai me conquistar também? Por quê? É muito daquela fase que a gente está vivendo, né? Para essa geração, eu acredito que a Juliana Paz vai ser a grande Gabriela, né? Já para a minha geração, eu acho que ela vai ser eternizada pela Sônia Braga. Com certeza. E a questão do livro, o personagem realmente, ele tem muito de similaridade com o personagem da TV? No ambiente da história, as questões físicas, os trejeitos, ou aí vai da imaginação de cada um? Isso, aí depende muito da produção que é feita em cima da obra, né? Mas sempre há uma diferenciação. Alguns procuram aproximar muito, caracterizar bem a personagem como ela era, né? E na realidade é isso que a gente espera da minissérie, né? Que ela faça não só contextualização histórica, mas também que ela traga essa caracterização que a gente vai ver no livro. Mas, algumas vezes, a gente percebe que a produção falha um pouquinho nesse aspecto. Silene, já valendo a dica para o aluno que está nos assistindo, para os alunos, né, que estão nos assistindo. Para os alunos, meus queridos alunos. A questão hoje, né, essa ampla divulgação da minissérie Gabriela. O centenário de nascimento de Jorge Amado. Quer dizer que nos vestibulares desse ano, Jorge Amado com certeza vai cair. Com certeza Jorge Amado cairá e cairá muito. E é uma homenagem justíssima a ele, porque ele mostrou para o exterior, né, através de mais de 40 traduções, né, das obras dele. Então, assim, em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter alguém que conheça Jorge Amado. Então, mostrar a importância do Brasil, da nossa história, né, da nossa riqueza, da nossa história da literatura brasileira. Então, com certeza, merecidíssimo. E eu acho que eles podem caprichar no vestibular, porque vai dar muito Jorge Amado. Silene, nós temos até um vídeo que a gente vai passar logo após a sua resposta, que fala é um depoimento do próprio Jorge Amado, dizendo que ele preferia não dar muitas informações sobre o personagem na literatura dele, até para que as pessoas criassem o próprio personagem no imaginário. É isso mesmo, as obras de Jorge Amado têm essa particularidade? Eu acho que o Jorge Amado, ele se preocupava muito assim em não se preocupar em dar a personagem pronta, né? Porque os personagens são personagens que você encontra em qualquer lugar. Você sai na rua e você encontra com os personagens. E o povo quer ver isso na televisão. Acho que essa identificação, né, é uma personagem próxima àquilo que eu vivencio no meu dia a dia, né? Aquelas pessoas que eu encontro na rua no dia a dia. Então ele deu voz, ele deu vida a essas personagens. E isso é muito importante. Quer dizer, em qualquer lugar do Brasil você pode encontrar uma Gabriela. Isso, exatamente. Um personagem muito conhecido do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. O romance Gabriela é uma história de amor. É a história de amor de uma brasileira, típica, não é com cor de canela, cheia de cravo, né? Descreve ela pra gente. Eu nunca descrevo minha personagem fisicamente. Jamais. Porque isso aí é o leitor que faz. Silene, outros célebres escritores também tiveram suas obras adaptadas tanto para a TV quanto para o cinema. Sim. Na sua opinião, qual foi a mais marcante, mais fiel?
Olha, marcante, marcante mesmo, que assim abriu a nossa teledramaturgia para o mundo todo, porque você sabe que o Brasil é referência na teledramaturgia, foi Escravizaura. Com certeza, né, cerca de 80 países, né, acho que 80 países mesmo, que exibiram. A própria protagonista, a Lucélia Santos, ela é reconhecida no mundo todo, venerada no mundo todo, né? E assim, na minha cabeça é aquilo que eu te falei, quem é a Escravizaura? Nós já tivemos vários remakes, mas na minha cabeça a Escravizaura é a Lucélia Santos. E ela, a novela, né, ela serviu também para popularizar a obra. Sim. Né? Tiveram vários remakes e a popularização mundial de uma literatura brasileira. Quer dizer, a televisão também tem esse papel importante, né, de intensificar obras e divulgá-las para o mundo todo. Isso é muito importante. Assim como nós vemos aqui no Brasil também tem a divulgação, por exemplo, da literatura mexicana, nós temos, né, novelas adaptadas, e aí dá para a gente contrastar, né, perceber bem a diferença entre a nossa produção e a produção Nós mexicana. estamos um salto a mais, né? Um salto sim, assim, um degrau acima. Com certeza, principalmente no que se refere à mulher. A mulher ela não é vista mais daquela forma subserviente, né? E a criança também é uma criança mais contestadora, uma criança mais crítica, né? Não é aquela criança passiva que aceita tudo, só obedece, né? Então, nós estamos, assim, alguns passos à frente, graças a Deus. Você lê, nesse ritmo também que nós estamos conversando de obras adaptadas de livros, né, adaptados para televisão e para cinema, também existiram casos de não obras, mas histórias de grandes escritores que foram transformadas em minisséries. Isso. Um exemplo é a minissérie Desejo, que contou um pouquinho da vida de Euclides da Cunha. Isso, Desejo foi uma minissérie inspirada na vida, né, de Euclides da Cunha. O meu parecer sobre a minissérie não é muito favorável porque, na minha opinião, né, essa é a minha opinião, eles enfatizaram muito um lado pessoal da vida de Euclides da Cunha, mas assim, um lado que denigre um pouco a imagem do escritor. Então, o mais importante seria o quê? Demonstrar a importância da obra do escritor, né? E não ficar assim, se ater a aspectos românticos, a aspectos de sua vida pessoal. Sou filho do Euclides da Cunha. Lembra-se de mim? Do Quindinho? Lembro-me. De você pequeno com teu pai lá na redação do jornal. Eu sei que o senhor era muito amigo dele. Amigo e admirador. Seu pai foi um dos colaboradores mais brilhantes do meu jornal. Para quem está nos assistindo, Euclides da Cunha foi o escritor, né, o autor de Os Sertões, uma grande obra que relatava, né, uma crise social da época. Isso, uma belíssima obra. E ele terminou de escrever essa obra quando estava construindo a ponte em São José do Rio Pardo, tanto que São José do Rio Pardo tem a Semana Euclidiana todo ano, em agosto, né? Já participei, é um evento muito importante, incentivo muito meus alunos a participarem também. E às vezes a minissérie ela veio e ela trouxe essa outra imagem do Euclides da Cunha, que é uma imagem de menos importância, pela grandiosidade da obra dele. É isso que a gente estava falando, a gente vai reforçar também a questão de não focar somente no filme, na minissérie, para conhecer a obra, a história, porque também a linguagem de televisão, ela te obriga até então a você fazer adaptações. E o enredo de traições, de desejos, talvez seja muito mais interessante, venda muito mais do que realmente contar a história fiel. Daí a importância de você aprofundar a pesquisa e realmente conhecer a história. Isso, eu sempre falo para os alunos, você nunca lê um livro, fecha o livro e fala, pronto, acabou. Acabou a leitura, a partir daqui não tem mais nada. Eu saio do cinema e falo, pronto, assisti o filme, acabou. Não, aquilo tem que mexer. Eu falo assim, tem que pôr algumas pulguinhas no teu corpo, você tem que ficar inquieto com aquilo. E a partir daquela obra, daquele vídeo, você tem que buscar outras coisas, você tem que buscar outras informações, né? Você não pode parar ali. A continuidade, mesmo quem esteja assistindo hoje a minissérie ou que alugue um filme para assistir, que conte a história dessas obras clássicas, depois acompanhar, depois continuar lendo o livro, te dá uma outra visão, né? Te dá uma outra leitura daquele universo. Possibilita abrir a cabeça para uma outra história. E quando tem a identificação, é algo interessante, porque quando acaba uma novela, acaba uma minissérie,
a gente tem a sensação, assim, uma sensação de perda, né? De um vazio, nossa, né? acabou, Alguma coisa acabou. Isso, acabou, e agora? O que eu vou assistir nesse horário? E aí já tem aquele preconceito, né? Ah, essa outra novela não vai prestar, e esses personagens são chatos, né? Porque a gente tem uma resistência, que é uma resistência ao novo, né? E aí, assim, aquele personagem já era tão íntimo da gente, já entrava na nossa casa, como que eu vou ficar sem ele? Então, uma das formas é através da leitura. Então, eu vou... terminou a novela, mas eu vou continuar no livro. Então, aquele personagem continua fazendo parte do meu dia a dia, continua fazendo parte da minha roda de conversas, porque uma das finalidades também é isso, é essa aproximação, que é essa interação entre as pessoas, né? Se você sai na rua perguntando sobre qualquer político, aí a pessoa pode falar assim, não sei, quem é? De quem você está perguntando? E se você fala, de repente, Carminha, né? Carminha não é a minha sogra, minha sogra também é Carminha. Quem é a Carminha? Todo mundo vai saber. Que até eu que nunca assisti a novela, eu sei que a Carminha é uma personagem da novela. Quer dizer, a proximidade das pessoas, né? Isso. As pesquisas, né, mais recentes mostram que nós vivemos numa sociedade de poucos leitores. Então, tudo que venha a somar e agregar novos leitores é muito positivo. Né? E se essas minisséries, se as adaptações literárias para TV e cinema forem positivas nesse setor, quer dizer, está cumprindo seu papel social. Já, com certeza. Né? Novos leitores serão conquistados. Com certeza, com certeza. Selene, dentro desses exemplos também, Harry Potter, a saga Crepúsculo, que também tem um apelo da juventude, também tiveram o grande boom motivados pela televisão e cinema, principalmente. Também, né? Motivados, o público foi motivado por conta desses filmes. Quer dizer, também mostra a inversão, né? Primeiro divulga-se o filme e depois a bilheteria, vai todo mundo correndo para as livrarias. Grandes produções, e os alunos, eu faço, os alunos não leem, né, esses livros, eles devoram, porque eles adoram, né? Eles adoram ler. Se você pede para ler, às vezes, um livro de 100 páginas, você fala, nossa, mas tudo isso, professora? E aí eles pegam um livro, Harry Potter, 700 páginas, a saga Crepúsculo, 300 e poucas páginas, e assim, em uma semana eles leram tudo, eles te contam com detalhes a história. Então tem esse lado positivo também. Eu vou te jogar um grande desafio, uma grande pergunta. Lá vem. Por que, então, se os jovens se interessam por essa literatura e não pelos clássicos? Qual o motivo desse distanciamento? Olha, pela minha experiência, né, experiência de 19 anos no ensino, eu posso te dizer que tem uma palavrinha aí que atrapalha, que é a questão da obrigatoriedade. Toda vez que você fala, é obrigatório ler esse livro, ou esse livro cai no vestibular, você tem que ler. Não lê por prazer. Isso, é a questão da obrigação, da obrigatoriedade. Então, a partir do momento que você fala, você é obrigado a ler esse livro, eu percebo isso no meu dia a dia, quando, por exemplo, vou trabalhar com Jorge Amado e eu não vou estabelecer uma obra. Eles vão escolher, dentre as obras de Jorge Amado. Né? Então, eu percebo que é um retorno mais positivo do que se eu falar, não, tem que ser essa obra, todo mundo lendo essa obra. Quer dizer, então que a obrigatoriedade nesse sentido é negativa. Nesse sentido, sim. Para alguns alunos, sim. Eles já olham, mas eu sou obrigada a ler esse livro. Né? Então, eles já têm uma certa resistência. Isso. Ô Selene, também existe uma dificuldade, um distanciamento do fato da minissérie com a origem. Vou dar um exemplo. A minissérie e os desenhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muitas pessoas assistem e assistiram a esses desenhos e séries, mas até então não associaram que a Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra literária que foi escrita por Monteiro Lobato. Quer dizer, falta também essa interligação entre as coisas, entre a origem, a finalidade, quem foi o escritor. Existe essa dificuldade, essa limitação? Isso, também tem, e eu vou além, né? Se a gente pegar lá na tradição oral, né? Não só esse, por exemplo, esse que vê o Sítio do Pica-Pau e não consegue fazer essa ligação com o livro, mas se a gente for pesquisar na tradição oral, aquele que nunca pegou um livro também vai reproduzir a história do livro. Né? Eu volto lá nas minhas origens, né, na minha infância, e eu lembro que da minha avó foi a primeira a me contar, né, a história de Joãozinho e Maria, e a minha avó era analfabeta, a minha bisavó, né, ela era analfabeta. Então aí você percebe o quê? Que ela nunca leu um livro, ela nunca teve acesso a esse livro, mas ela reproduziu. E aí com o Sítio a gente percebe isso. Muitos não se atêm à questão do autor, que se trata de um livro,
mas eles conseguem, né, compreender a história, a parte mitológica de Monteiro Lobato, que eu acho fantástica. Minha primeira experiência com a mitologia foi através do sítio, né? Então a gente percebe isso no dia a dia também, né, que há essa dificuldade em associar. A gente pode citar alguns exemplos, alguns personagens, alguns célebres personagens literários. As pessoas são personagens extremamente populares, mas as pessoas não associam com aqueles personagens que são ligados a um livro, a um autor. Isso. Então, acho que esse é o trabalho. Eles associam mais quando a personagem é o nome, né, o título do livro, né? Quando, no caso Gabriela, é uma associação mais imediata, mas caso contrário, não. Não acontece essa associação imediata. Isso, não. Bom, e no caso, vamos falar um pouquinho mais sobre a obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. O desenho também estimula as crianças, principalmente, a buscarem as obras literárias? Isso, cada vez mais cedo, né? Porque eles vão conhecendo aquelas personagens, né? Quem é essa bonequinha, né? Quem é esse sabugo de milho, né? E aí essas personagens vão entrando dentro da vida deles. Eles querem saber mais também. São personagens muito próximos também, próximas, né? Muito próximos e que acaba brincando com a gente, de uma forma lúdica, vai chamando a atenção e vai trazendo eles para a literatura. Ué, a verdade? Ué, é o que não é mentira? Ora, bora. Nada disso. A verdade é uma espécie de mentira muito bem contada e ninguém desconfia, só isso. Como é que é, Emília? Anastácia, capricha bem nesse visconde, hein? Adeus agora, não pode desconfiar de nada. Bota um pouco de palha aí. Mais palha. E faz ele mais gordinho, tá? Porque nosso visconde é muito magro, feio e chato. E olha só, ajeita direito o shape que você só tá enrolando. E a palha que eu pedi pra você botar? Vó, andei pra caramba no Pangaré. Tô até com a minha perna doendo. Vó, o que a senhora tá lendo de tão interessante? É uma peça do Shakespeare chamada A Tempestade. Qual a graça de ler um escritor tão velho, hein? Ah, Pedrinho, Cervantes escreveu Don Quixote, que também é muito antigo. E é muito legal. E você adorou. As obras dos grandes gênios não envelhecem nunca. E são para todos os tempos. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a professora de Língua Portuguesa dos cursos de Pedagogia e Letras da FAFEM e também coordenadora do ensino médio da Rede Paula Souza, Selene de Fátima Oliveira. Selene, muito obrigado pelas informações e esperamos que, mais uma vez, com esse estímulo todo à leitura, nós tenhamos uma sociedade cada vez mais de leitores. Bom, Fábio, eu que agradeço, estou à disposição. Se algum dia você quiser falar sobre as mulheres da obra de Machado de Assis ou as mulheres amadianas, né, da obra de Jorge Amado também, estou à disposição, e qualquer outro tema referente à literatura, que é uma grande paixão. E eu espero, né, que com o centenário agora do Jorge Amado, realmente a gente consiga atrair um público leitor, crítico e libertário, que veja a obra de Jorge Amado de uma outra forma. Obrigado, Selene. Nada. Acompanhe agora um momento de reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. É sempre um prazer estar aqui com você para juntos estudarmos aquilo que a Palavra de Deus tem a dizer sobre os vários aspectos da nossa vida. Quando nós percebemos alunos, jovens que obtêm sucesso na sua formação acadêmica, nós observamos que algumas coisas em comum eles possuem. E uma dessas coisas é a participação da família como parceira, como aliada da escola na formação acadêmica desses nossos jovens, desses nossos adolescentes. Eu gostaria de me valer neste tempo que teremos para dar algumas dicas
sobre as características da família que são parceiras na formação de seus filhos, da escola, e ver se a sua família se aplica a isso. Antes, eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras Sagradas que nos diz o seguinte: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Nós verificamos que na formação de sucesso dos nossos adolescentes e jovens, a primeira característica da família é que ela é uma aliada à escola e não vê a escola como sua oponente. Ela acredita na formação da escola, ela está ao lado da escola, ela vê a escola como parceira, como companheira no desenvolvimento dessa criança. Segundo aspecto, a segunda característica desta família é que ela apoia as decisões que são tomadas pela escola para o bom andamento da carreira escolar desta criança, deste adolescente, deste jovem. Muitas vezes nós observamos a família indo para o lado da criança e muitas vezes defendendo a criança de participar do processo de desenvolvimento do aprendizado. Você precisa saber que antes de fazer isso, você precisa consultar a escola. Você precisa saber qual é o interesse da escola, o que a escola está visando com aquela atitude antes de criticar qualquer decisão que a escola está tomando. E, em terceiro lugar, a família que participa na formação acadêmica, na desenvoltura do conhecimento da criança, ela não tem pena da criança quando esta recebe trabalhos e tarefas para fazer em casa. Nós temos muitas famílias que criticam a escola e acham até mesmo que o aluno já tem tempo demais para estudar e que quando ela chega em casa, ela tem que se ocupar de outras coisas. Entenda que algumas matérias necessitam de um reforço muito grande, de uma repetição muito grande para ser afixada aquele conhecimento e aquele ensino. E a escola, quando ela dá ao seu filho tarefas, dá lição para fazer em casa, isso quer dizer que ela aumenta a carga de trabalho e de estudo do seu filho. Você precisa crer que, assim como nós muitas vezes, quando queremos almejar uma promoção no nosso trabalho ou mesmo aumentar os nossos ganhos, nós precisamos trabalhar mais. E a criança, igualmente, ela também necessita empenhar um trabalho maior. Bom, chegamos ao final de mais um programa Educação e Cidadania. Agradecemos a presença e a companhia de cada um de vocês que nos acompanhou. E lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas ou sugestões de temas através do site www.funvic.org.br. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa.